E vamos ler o texto que está em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, versículo de 1 ao 5. Eu vou ler o 5 também. Eu estava meditando também no 5, achei muito interessante. Esperar os irmãos acharem. Ser generoso é genial. E hoje eu quero ministrar para os irmãos sobre a verdadeira generosidade. Porque, irmãos, a verdadeira generosidade é aquela que não é com egoísmo, é aquela onde as pessoas não aparecem, mas o nome do Senhor é glorificado. Amém? Eu sei que tem irmãos orando por mim, mas a gente fica um pouco tenso, né? Normal, né? Todas as vezes que a gente sai para ministrar, a gente fica um pouco tenso, mas o Espírito Santo, ele nos faz lembrar todas as coisas, né, irmãos? E com certeza, de alguma maneira, Deus vai falar no teu e no meu coração nesta noite. Todos acharam? Digo amém? Diz assim a santa e gloriosa palavra do Senhor. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância de gozo, como na sua profunda pobreza, superabundou em riqueza na sua generosidade. Porque segundo o seu poder, que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos, com muitos rogos e graça, a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Pode se assentar, queridos. Talvez os ministrantes que nos antecederam, com certeza, irmãos, Deus usou assim de uma maneira especial. E se os irmãos orarem, Deus vai falar de alguma maneira nos corações dos irmãos nesta noite, no meu coração, porque eu também preciso ouvir a voz de Deus. Mas uma coisa interessante, irmãos, quando eu estava louvando, eu me lembrei do Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Foi Ele, não nós, quem nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Então, irmãos, é tempo de louvar o Senhor. É tempo de glorificar o nome do Senhor. E o texto, ora lido, pelo menos 5 vezes, do verso 1 ao verso 9, se fala de graça. E os irmãos sabem que graça é favor imerecido. Nós não merecíamos estar aqui, mas o Senhor, através do Filho dele, Deus através do Filho dele, morrendo na cruz, e através da graça dele, nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Amém? E dentro dessas ministrações que nos fora confiado, e fora confiado a mim essa ministração, eu entendo, queridos, que talvez os irmãos já ouviram várias vezes, já passaram várias vezes por esse texto, mas eu gosto muito de uma palavra do apóstolo Paulo, aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1, que ele diz: eu não me canso de vos ensinar as mesmas coisas para a segurança vossa. E o escritor aos Hebreus também, no capítulo 2, versículo 1, ele fala algo interessante, que nós temos que atentar com diligência para as coisas que temos visto e ouvido, para que em tempo algum venhamos nos desviar dela. Então, irmãos, é preciso ouvir a palavra de Deus e guardar no nosso coração. Tiago, ele fala sobre isso, que nós não podemos ser ouvintes esquecidos, mas cumpridores da palavra. Porque quando nós ouvimos a palavra e não colocamos a mesma em prática, é comparado a um homem que chega diante do espelho e ele olha o seu rosto, e quando ele sai, ele já não sabe mais como é o seu rosto.
Então é necessário, irmãos, que nós venhamos ouvir a palavra do Senhor e fazermos como o salmista disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E eu me deparei com essas igrejas da Macedônia, Filipe, Tessalônica e Bereia, e eu fiquei um pouco com vergonha. Porque Paulo, ele traz aqui uma referência dessas igrejas para a igreja de Corinto. Porque se nós analisar no decorrer desta ministração, a igreja de Corinto, eles tinham se comprometido em contribuir, em ofertar para os irmãos da Judéia, que estava passando extrema necessidade, mas eles se esqueceram. Mas as igrejas da Macedônia, a graça de Deus foi abundante na vida deles. Sendo assim, a graça de Deus abundante na vida deles, o amor de Deus também foi derramado no coração deles. E uma coisa interessante que eu aprendo aqui, irmãos, que mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades financeiras, eles não se prenderam, eles abriram a mão para dividir aquilo que eles tinham. Isso é o amor de Deus derramado no coração deles. E esse amor está derramado em nossos corações também. Eu me lembro quando o pastor Marcelo, ele mostrou um vídeo aqui sobre a casa de Dorcas, num culto de Santa Ceia, e falou também sobre o trabalho lá de missões, lá na África. Aquilo me comoveu muito. Só que, irmãos, nós não podemos ficar só comovidos. Nós temos que, de alguma maneira, pedir que esse amor que está derramado em nossos corações e essa graça abundante que está sobre a nossa vida, nós venhamos também contribuir, porque eu aprendo, irmãos, que a contribuição, a obra missionária e a ajuda aos necessitados andam junto. É algo muito interessante. E eu comecei a falar dentro de mim e dizer: Senhor, o que eu posso fazer para me contribuir mais para a tua obra? Porque na verdade, querido, tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus. E eu vejo aqui, irmãos, algo muito interessante. Existem duas situações, irmãos, que pode acontecer na nossa vida. Você pode doar, mas você pode se doar também. Jesus ensinou isso um pouquinho mais na frente, nós vamos falar. Doar, qualquer um pode doar, mas se doar, só aquele que tem a presença de Deus na vida. Às vezes a pessoa não está precisando de dinheiro, não está precisando de compra, não está precisando de roupa, mas ele está precisando de um carinho, está precisando de um abraço, está precisando de uma palavra que vem do coração de Deus. E a Bíblia fala, irmãos, que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Há dias atrás eu disse que eu nunca vi escrito na Bíblia que quando alguém compra um Ferrari, a festa no céu. Ou quando alguém compra uma mansão, a festa no céu. Isso é tudo coisa transitória. Mas em Lucas capítulo 15, versículo 7, está escrito que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Aleluia. E uma coisa interessante, irmãos, que o texto que lemos, nós gostaríamos de compartilhar sobre o amor e a evidência da fé em Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, diz que quem não conhece Deus, porque Deus é amor. Romanos capítulo 13, versículo 8, parte B, diz assim: a nada devais a ninguém, a não ser o amor. Quer ver uma coisa interessante? Eu disse que eu estou falando sobre verdadeira generosidade, mas Jesus, ele ensina lá em Mateus, capítulo de número 6, ele começa a falar sobre esmolas, capítulo número 6, versículo 1, 2 e 3. Continuação do sermão da montanha. Jesus fala assim: guardai-vos de fazer
as vossas esmolas diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada em oculto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, queridos, nós podemos ajudar, se cada um de nós ajudar uma pessoa, vai fazer toda a diferença na vida daquela pessoa. Eu não sei se a ajuda vai ser financeira, eu não sei se a ajuda vai ser do seu tempo de qualidade que você vai doar para aquela pessoa. Mas às vezes, irmãos, eu estava meditando, quando eu falei da casa de Dorcas, eu comecei a trazer à memória algo interessante. Lá atrás, nem sempre a minha vida foi assim. Eu me lembro que a empresa que eu trabalhei, e nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus faz na nossa vida, irmãos. A empresa que eu trabalhei, ela entrou em enchente. Eu tinha uma filha bem pequenininha, de 3 anos, minha filha mais velha. E o meu patrão chamou a gente, meu ex-patrão chamou a gente, e disse que ele ia diminuir o salário, e depois ele voltaria a pagar o salário normal. E o que eu estava ganhando era muito pouquinho na época. Mas Deus sempre usava um abençoado para abençoar a minha vida. Às vezes, no final de semana, eu pensava assim, puxa vida, eu estou com vontade de comer um frango da Majórica e uma Coca-Cola. Daqui a pouco chegava um abençoado lá, com frango da Majórica e uma Coca-Cola. Irmãos, nós precisamos compartilhar isso. Nem tudo está perdido, irmãos. Eu me lembro, não estou fugindo da mensagem, tá, irmão? Na mesma época eu me lembro que meu sogro estava doente, o pastor João Miranda sabe disso. E Deus usou um irmão dessa igreja, sem eu pedir, para levar compra para ele durante todo o tempo que o meu sogro estava doente. E às vezes eu fico imaginando que ainda nós podemos ter a essência da igreja primitiva. Sim, irmãos. Porque as pessoas que agem dessa maneira ainda têm a essência da igreja primitiva. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e em cada alma havia temor. E muitos sinais e maravilhas se fazia através dos apóstolos. Eu ainda acredito no avivamento, irmãos, no do Senhor. Aleluia. Esse irmão não tinha uma situação muito abastada, não, irmãos. Mas Deus tocou no coração dele, a graça de Deus era sobre a vida dele. Chegava na casa do meu sogro e ajudava o meu sogro. Então, irmãos, nós somos gratos a Deus porque Deus é generoso, irmãos. O salmista ele fala assim: eu fui jovem, agora sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz: o nosso Deus riquezas suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem tudo que eu quero eu tenho, irmãos, mas tudo que eu preciso Deus me dá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Generosidade, irmãos, é uma prática contínua que começa com o básico. Precisamos dar o melhor dos nossos frutos, ou seja, aquilo que não serve para mim, não serve para o meu próximo. Se agirmos dessa forma, isso não é amor. Aquilo que não serve para mim, irmãos, não serve para o meu próximo. Jesus, ele ensinou lá em Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 39, a respeito do grande mandamento. Depois que Jesus havia emudecido os saduceus, uma classe que onde Jesus estava ali perturbando, uma outra classe eram os fariseus.
E os saduceus, eles pegaram um texto lá de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5, e disseram para Jesus: olha, lá no Antigo Testamento, lá na lei, diz que se uma mulher ela ficasse viúva, o irmão que morava junto tinha que assumi-la. E aí conta uma historinha para Jesus. Existia 7 irmãos. E a mulher casa com o irmão e ele morre. Casa com o segundo, morre. Casa com o terceiro, morre. Casa com o quarto. Casa com os 7 irmãos. Morre todos os 7. Olha só, irmãos. É muita gente que morreu, hein? Historinha não é fácil não, hein? Aí, com qual dele, quando chegar lá no céu, porque eles não acreditavam na ressurreição, ela vai ficar casada? Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque no céu não se casa nem se dá em casamento. Aí os saduceus se emudeceram. Aí chega um dos fariseus, doutor da lei, para Jesus e diz: olha, qual é o grande mandamento? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todas as suas forças, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é profundo demais, irmãos. Se a gente olhar isso na íntegra, é fácil, irmãos, amar o próximo. Porque uma coisa eu aprendo também, irmãos: se eu não me amar, eu não consigo amar o próximo. Porque hoje eu disse para uma menina, e Deus tem me dado algumas oportunidades, e ela começou a reclamar de algumas coisas. Eu disse para ela: se olha no espelho, você é imagem e semelhança de Deus. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na vida de cada um de nós, irmãos. Então, irmãos, uma outra coisa interessante que eu achei, falando sobre amor, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 11, Paulo fala acerca da diversidade de dons espirituais. No verso 12 ao 27, ele fala sobre a unidade dos membros do corpo de Cristo. E no verso 31 ele fala assim: e eu vos buscai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí começa o capítulo 13. Eu vi o Cid Moreira recitar o capítulo 13 de 1 Coríntios, com aquele vozeirão. É muito bonito, mas se nós analisarmos o capítulo 13, irmãos, é profundo demais. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu fosse um poliglota, ainda que eu falasse várias línguas, mas se eu não tivesse caridade, seria como metal que tine, ou como sino que faz barulho. Ou seja, só faz barulho, mas não traz benefício algum. Anjos, se eu não tivesse caridade, não serviria para nada. Então, irmãos, o amor é a base de tudo. E Jesus ensinou isso com muita clareza. No contexto de 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 5, como eu li, esse contexto está em Atos capítulo 11, versículo 27 ao 30. A Bíblia diz que o profeta Ágabo, lá no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, versículo 27 ao 30, o profeta Ágabo, Deus levantou ele ali em profecia, e ele disse que haveria uma fome na terra, e essa fome aconteceria na época do imperador Cláudio. Essa fome aconteceria na época do imperador Cláudio. Em 41, ele foi imperador em Roma, em 41 a 54 da nossa era cristã. Logo que a profecia foi dada, a igreja da Antioquia da Síria se mobilizou para enviar uma oferta aos irmãos da Judéia. Por quê que eles se mobilizaram? Porque a graça de Deus era abundante na vida deles também. Porque quando nós se mobilizamos para fazer a obra de Deus e para abençoar a vida dos nossos irmãos, do nosso próximo, é porque a graça de Deus e o amor de Deus é abundante sobre a nossa vida. Aleluia. Se lermos Atos 18,
2, vamos abrir lá em Atos 18, capítulo 2, um pouquinho mais para frente. Nós vamos ver que isso realmente aconteceu. Atos 18, capítulo 2. 1 e 2. Diz assim: depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Aquila, natural de Ponto, que havia pouco e tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou-se com eles. Ou seja, o imperador Cláudio, ele expulsou todos os judeus de Roma, e uma fome mundial. O imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma, e uma fome mundial. Imagina que calamidade, irmãos. Nós passamos por uma pandemia. Quantas pessoas precisou de ajuda e passou necessidade? Imagina o mundo passando por uma fome mundial. E o imperador Cláudio expulsa os judeus de Roma. E quando eles chegam em Jerusalém, eles não tinham casa para morar. Eles não tinham comida. Eles não tinham trabalho. Eles não tinham terra para plantar. A situação era caótica. Mas Deus sempre cuida do seu povo, né, irmãos? E a Bíblia diz que Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e 27. Então Deus usou ali as igrejas da Macedônia, que menos tinha, e aí não há motivo para dizer que nós não podemos ajudar, porque ninguém é pobre demais que não pode ajudar, e ninguém é rico demais que um dia não pode ser ajudado, porque, irmãos, nós vivemos numa roda gigante. Hoje eu posso estar em cima, mas amanhã eu posso estar embaixo. Então, irmãos, o que é que eu aprendo? As igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia, a graça de Deus era sobre a vida deles de tal maneira que eles se colocaram à disposição. Mas o apóstolo Paulo disse: não, vocês não precisam contribuir com mais daquilo que vocês têm condições. Não, mas nós queremos contribuir. Eles rogaram a Paulo: nós queremos contribuir. E a Bíblia diz que eles contribuíram com muito mais além daquilo que eles podiam, porque a graça de Deus era abundante na vida deles. E essa graça, que é o favor imerecido, é por isso que Tito capítulo 2, versículo 11 diz assim: a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. É por isso que Paulo fala a Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro também diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, graça é algo que nós precisamos tomar posse. Esse favor imerecido que está à nossa disposição. E com certeza, quando a graça de Deus for abundante na nossa vida, de uma maneira plena, com certeza, irmãos, o amor de Deus vai estar derramado em nossos corações. A igreja essas três igrejas, as igrejas da Macedônia, estavam vivendo um momento difícil. Mas eu aprendo com o apóstolo Paulo aqui em Romanos: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado a essa fé pela graça. Olha a graça aí, irmãos. É pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação. Essas igrejas estavam passando por tribulação. Mas olha o que aconteceu. Sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência, a experiência. Deus estava dando experiências extraordinárias para eles. Você pode estar passando por tribulações, por lutas, mas o mesmo Deus que abençoa essas igrejas, Ele continua aqui, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nele não há mudança nem sombra de variação. Às vezes nós mudamos, mas Deus está com as suas mãos estendidas para abençoar a sua igreja. Aleluia!
E a esperança, olha só, irmãos, graça e esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo. Ele está aqui nesta noite, irmãos, pelo Espírito Santo, que nos é dado, irmãos. Jesus disse: eu não vos deixarei órfão, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador para ficar com vocês, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, mas vós conheceis, e Ele habita em vós. Aleluia, glória a Deus. Interessante, irmãos, que em Gálatas capítulo de número 2, versículo 9 ao 10, diz que quando as colunas de Jerusalém enviaram Paulo aos gentios, porque entenderam que essa era a vocação de Paulo. Os colunas de Jerusalém eram Tiago, Pedro e João. Deram um alerta a ele: você vai para os gentios, mas não se esqueça dos pobres. Então, mais uma vez eu aprendo que obra missionária e ajuda aos necessitados anda junto. Amém, irmãos? Interessante que Paulo disse: vou fazer com diligência. E Paulo e Barnabé foi levar essa oferta para os irmãos da Judéia, com muitas lutas, com muitas dificuldades. Se nós lemos lá na segunda carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 23, nós vamos ver o que o apóstolo Paulo passou na sua trajetória espiritual. Paulo, ele falando para Timóteo, ele fala assim: por causa disso eu padeço. Por causa de quê? Por causa do evangelho de Jesus Cristo. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Aleluia. Interessante, irmãos, que os gentios, para que não se esquecesse dos pobres, eu aprendo aqui que a obra missionária, como eu disse, o socorro aos pobres andam juntos. Quer ver uma coisa interessante? Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27. Tiago diz assim: se você cuida de ser religioso, ele começa falando assim, e você não refreia a sua língua, a sua religião é falsa. Aí o 27 ele diz assim: a verdadeira religião para com Deus e os homens é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e abster-se do pecado, ou seja, afastar-se do pecado. Essa é a verdadeira religião. Então, irmãos, nós aprendemos algo precioso aqui da parte de Deus. Mas se nós voltarmos um pouquinho, lá na primeira carta aos Coríntios, nós estamos na segunda carta, mas se nós voltarmos um pouquinho lá na primeira carta aos Coríntios, Paulo já havia compartilhado, lá no capítulo 16 da primeira carta, Paulo já havia compartilhado com essa igreja a respeito das coletas para os crentes de Jerusalém. No versículo 1 e 2 ele diz assim: ora, quanto a coleta que se faz para os santos, está falando dos irmãos lá da Judéia, melhor falando, de Jerusalém, os judeus, fazei-vos também mesmo que ordenei as igrejas da Galácia. Ou seja, Paulo ele não teve nenhum temor para ensinar esse assunto para a igreja de Corinto. Ele falou isso com desprendimento. E às vezes nós ficamos um pouco receosos, até mesmo para falar sobre esse assunto, mas Paulo não teve nenhum receio para falar, para compartilhar esse assunto com a igreja de Corinto. Ele diz assim: no primeiro dia da semana, possivelmente podia ser um culto, cada um de vós põe à parte o que puder juntar. Olha só, irmãos, porque, irmãos, ofertar é um ato de adoração, é um ato de cultuar o Senhor também. Nós aprendemos aqui, irmãos. Conforme a sua prosperidade, para que se não faça as contas quando eu chegar. Então, irmãos, Paulo já havia compartilhado isso com a igreja de Corinto. Paulo diz que ninguém estava dispensado para contribuir. Todos estavam convidados para contribuir com a obra de Deus.
Olhando para o texto de 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e 2, voltando, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova e tribulação houve abundância de gozo, alegria, abundância de gozo, muita prova e tribulação, houve abundância de gozo e alegria. É difícil isso, né, irmãos? A pessoa está passando por prova e tribulação, está se regozijando na presença do Senhor. E essas igrejas estavam, como na sua profunda pobreza, abundou em riqueza e generosidade. Olha só, irmãos, como que a graça, eu costumo dizer, irmãos, que tem um texto na Bíblia, quando Jesus fala no Sermão da Montanha, lá no capítulo 24, e ele fala sobre alguns sinais que precedem a volta de Jesus, e um dos sinais que ele fala, nós não vamos entrar no assunto, é São Mateus capítulo 24, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, de muitos, mas não de todos. Ainda existem os remanescentes. Onde estão os remanescentes aí? Aleluia! De muitos, mas não de todos, irmãos. Deus ainda vai levantar, Deus ainda tem os seus servos para fazer a sua obra com seriedade. E eu creio, irmãos, nisso. Paulo aqui, irmãos, está na segunda carta, retornando ao assunto que tinha tratado na primeira carta, para ensinar a igreja de Corinto sobre a questão dos necessitados, de ofertar para socorrer os necessitados na Judeia, no momento de fome mundial. Existe um louvor que diz assim, não sei se vocês irmãos conhecem, o chão só dá se a gente plantar. Se a gente não planta, o chão não dá. Plantei amor no meu coração profundo, dei amor para todo mundo, ainda tem amor para dar. Esse é o amor de Deus, irmãos. Precisamos amar, irmãos. Amém? Eu aprendo aqui, irmãos, que com as igrejas da Macedônia, que a generosidade não depende de quanto eu tenho no bolso ou na minha conta bancária, mas da abundância de graça que está sobre a minha vida. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz assim: aonde abundou o pecado, outrora nós andávamos no fluxo do pecado. E a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! E a graça de Deus é algo extraordinário, irmãos. E por mais que nós façamos alguma coisa para o nosso próximo, doando ou se doando, porque eu aprendo uma coisa também, irmãos, a semente que eu como, ela não produz, mas a semente que eu semeio, ela produz. Então eu preciso semear, irmãos. Eu preciso semear. Quando nós semeamos, foi lido semana passada aqui, 2 Coríntios capítulo 9, acho que foi o pastor João Miranda que leu, 2 Coríntios capítulo 9, capítulo 9. Digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua, segundo o que propôs o seu coração. Não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Nós precisamos fazer a obra de Deus com alegria, irmãos. Se nós vamos cantar com alegria. Se nós vamos evangelizar com alegria. Se nós vamos visitar um irmão, a Bíblia diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Às vezes a pessoa está precisando, não está precisando de dinheiro, não está precisando de compra, mas ele precisa de ouvir que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, e que a maior cura que tem é a salvação da alma. Amém, irmãos? O contexto aqui é que a igreja de Corinto era rica, era a capital da província da Acaia, era uma das regiões comerciais mais fortes daquela época. Mas passou-se um ano e a igreja fechou a mão e se esqueceu daquilo que eles haviam prometido. E Paulo, ele chama a atenção da igreja, mostrando que as igrejas
essas igrejas que eu falei aqui, igrejas da Macedônia, eles passavam por necessidades extremas, mas eles eram generosos para abençoar aqueles que precisavam. Agora Paulo está dando o exemplo das igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia, embora pobres, mas foram extremamente generosos. Paulo nos ensina algo sublime, vos fazendo conhecer a graça de Deus às igrejas da Macedônia. Ou seja, o que eu aprendo aqui, irmãos? Às vezes pensamos que ao contribuirmos, nós estamos fazendo algum favor aos necessitados. Mas Paulo nos ensina aqui, que ao contribuirmos, é Deus que está fazendo um favor imerecido a nós. Porque a graça de Deus abundou sobre a nossa vida. E Deus está fazendo um favor imerecido a nós. Amém, queridos? Os irmãos sabem, irmãos, o maior problema que nós temos, às vezes, falo de mim. Às vezes nós pensamos que é a síndrome de dono. Achamos que somos dono. Pensamos que somos dono, mas na verdade somos mordomos e tudo é de Deus. A única maneira de ser fiel mordomo é sermos generoso com o que é do dono, porque o dono é generoso. A única maneira de sermos fiel mordomo naquilo que administramos é sermos generosos, porque o dono é generoso. Ele é dono de tudo, irmãos, de todas as coisas. Gostaria de ler um texto que está lá em Deuteronômio, daqui a pouco eu tenho que terminar. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18. Diz assim: e não digas ao teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é que te dá a força para adquirires o poder e para confirmar o concerto que jurou os teus pais, como vê neste dia. Então, irmãos, tudo vem de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 também diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, manifesto que nada podemos levar dele. Quem nos dá a semente e o pão para nos alimentar é Deus. Ele que nos dá, irmãos. É por isso que Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 ao 3, diz assim: lança o teu pão sobre as águas. Quando fala de pão ali, fala de semente. Quando as águas do rio Nilo subia, as pessoas jogavam as sementes ali. E quando as águas abaixavam, aquela semente germinava e ali eles iam ali colher o seu fruto. Mas o verso 2 fala algo muito interessante. E as igrejas da Macedônia não olharam para o vento, para as dificuldades. Se nós olharmos para o vento, para as dificuldades que nós estamos passando numa crise mundial, sim ou não? Se nós olharmos para o vento, para as dificuldades, nós não vamos semear, irmãos. Jamais. E se olharmos para a chuva, nós não vamos colher aquilo que nós semeamos. Então Deus quer que nós semeemos, que nós venhamos colher as bênçãos dele. Não vamos olhar para o vento e não vamos olhar para a chuva, para as dificuldades, porque Deus tem bênção na tua vida e através da sua vida também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Aleluia. Os crentes da Macedônia não estavam vivendo um tempo de prosperidade. Aqui fala de profunda pobreza. Apesar de muitas tribulações, manifestaram abundância de alegria. Quer ver uma coisa interessante? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias,
E Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Isso aconteceu com as igrejas da Macedônia, passando dificuldade, mas eles fizeram questão de ser generosos. Queridos, eu compartilho com os irmãos nesta noite, que por mais que nós sejamos generosos, nós não conseguimos imaginar a generosidade de Deus para com cada um de nós. Se nós estamos aqui, irmãos, é porque Ele foi generoso comigo, com você. Deus faz uma promessa a Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis. Abraão, eu sou o teu escudo, versículo 1, o seu grandíssimo galardão. Ah, Senhor, mas eu ando sem filho, sem herdeiro, e o que é nascido da minha casa é o Damasceno Eliezer. Aí Deus disse para ele, mas não é o Damasceno Eliezer que vai ser o teu herdeiro, mas o que sair das tuas entranhas. Sai, e aí Abraão sai para fora e disse, olha as estrelas do céu, se é que você pode contar. E disse que Abraão creu no Senhor, e isso foi lhe imputado por promessa. E a Bíblia diz que Abraão cai no sono profundo, lá no versículo 13 diz, a tua descendência vai viver em terra estranha. Olha Deus cuidando do seu povo. E vai passar 400 anos, mas depois de 400 anos, eu vou ouvir o clamor do meu povo e vou descer para libertar o meu povo. Deus é Deus de promessa, irmãos. E lá em Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 24, diz que Deus ouve o clamor do seu povo. Deus está ouvindo o teu clamor nesta noite, irmãos. E desce para libertar o povo dele. Sabe por quê? Ele lembrou da promessa que tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. E Deus suscita Moisés, levanta Moisés como libertador, para que através de Moisés o povo saísse do Egito. Enviou 10 pragas, e na última e derradeira praga, o faraó deixou o povo sair do Egito, e quando estava lá perto do Mar Vermelho, está o exército de faraó perto. Mas a Bíblia diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E o povo começou a questionar com Moisés, Moisés vai clamar o Senhor disse para Moisés, diga ao povo que marche. Deus está falando para você nesta noite, Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus que abençoa a tua vida, a tua casa, Ele é um Deus que é gracioso sobre a tua vida, Ele é abençoador. Diga ao povo que marche. E o povo atravessa o Mar Vermelho, do outro lado, Moisés toca no mar, o mar se abre, o povo atravessa o Mar Vermelho, Deus dá proteção ao povo, para que o povo não seja alcançado pelos inimigos, e quando chega do outro lado, Moisés toca nas águas, e os inimigos são todos afogados, o exército de Faraó. E Miriam canta, louva ao Senhor. E aí, irmãos, Deus conduz o povo rumo à terra prometida. Chega em Mara, capítulo 15, acho que versículo 27, 26. Chega em Mara, as águas de Mara é amarga. Aí Moisés coloca um tronco lá na água, a água se torna potável, o povo está murmurando. Deus abençoando o povo, até murmurando, irmão. Aí o povo bebe da água, Deus cuidando do povo. O povo fala que não tem comida, aí Deus envia maná, Deus cuidando do seu povo. Aí o povo fala que não tem carne, Deus envia cordoniza. Aí lá no capítulo 29 de Deuteronômio, versículo 5, diz a Bíblia assim, irmãos, e eu cuidei de vocês 40 anos no deserto, e a vossa roupa não envelheceu, e o vosso sapato não envelheceu nos vossos pés. Isso é um Deus generoso ou não, irmãos? Mas essa generosidade, irmãos, ainda é pouco diante de tudo aquilo que Deus prometeu. Deus disse lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher nascerá um que pisará a tua cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. Aí, para encerrar, nós vamos abrir Isaías capítulo 7, versículo 14, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome se chamará Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Isaías capítulo 9, versículo 2, e o mundo que andava em trevas viu uma grande luz,
e os que estavam sentados na sombra da morte, a luz raiou. Versículo 6, e o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Aí se você for lá em Lucas, irmãos, para encerrar, eu vou parar, irmãos. Lucas capítulo 2, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Lucas capítulo 2, versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho, e eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e a glória do Senhor cercou de resplendor, e tiveram grande temor, e o anjo disse: não temas, porque eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, o Cristo, que é o Senhor. Aí Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, isso é generosidade, irmãos, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Aí eu vou lá em João, no capítulo 15, versículo 13, ninguém tem maior amor que esse, de dar sua vida em prol dos seus amigos. Vós chamareis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aleluia. Aí para encerrar, que eu tenho 2 minutos ainda, para respeitar o horário que o meu pastor passou para mim. 1 João capítulo de número 3, versículo 16, para encerrar. Olha o que a Bíblia diz. 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, vamos lá, irmãos. Diz assim, ó: conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Aí vamos em frente. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado, e lhe cerrar o coração, como estará nele a caridade de Deus? Não é verdade? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Eu me lembro, irmãos, tem 1 minuto, eu me lembro que tinha, eu sei que nós não podemos fazer nada, tudo é misericórdia. João, capítulo 15, versículo 5, ele fala assim: eu sou a videira, e vós as varas. Se vocês estiverem em mim e eu em vós, vocês vão dar muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Me lembro quando eu passei no Catassone, dirigindo aquela congregação, foi uma honra. Eu recebi muitos milagres nessa igreja, irmãos, e foi uma honra. Eu me casei aqui, eu vim para cá em 74, eu me batizei aqui, me casei aqui, nasceram as minhas filhas aqui, e hoje eu sou avô. Então, irmãos, é muita bênção, irmãos, muita maravilha, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Mas eu me lembro no período que eu estava no Catassone, alguém me procurou lá na firma e disse assim, fui procurar um outro lugar e fui mal recebido, e pediram para me procurar aí um lourinho aí da igreja aí, que ele vai te ajudar. Aí me procuraram lá na firma, a menina estava com um problema insolucionável, e me procuraram lá e eu comecei a ajudar aquela menina. Ela não precisava de dinheiro, ela não precisava de compra, não precisava de remédio, não precisava de roupa, não precisava de nada, precisava de amor. Começamos a ajudar aquela menina. E eu comecei a ministrar para ela sobre o plano da salvação, e falar sobre o amor de Deus. E ficamos cuidando daquela menina alguns meses. E um belo dia eu cheguei na casa dela, e ela me disse assim: eu tive um sonho. Eu disse: qual o sonho que você teve? Eu tive um sonho que aliás, eu cheguei na casa dela um belo dia, e ela estava muito feliz, porque eu tinha ministrado para ela bastante a palavra de Deus, e ela entendeu o plano da salvação e aceitou Jesus. E passou uma semana, fui na casa dela, ela disse: eu tive um sonho. Eu disse: qual foi o sonho? Eu tive um sonho que eu estava toda de branco, e eu levitei da terra, e quando eu cheguei perto das nuvens, saiu uma mão, eu não vi o rosto, mas saiu uma mão e me pegou e disse assim: sobe. E a Bíblia diz que uma alma, quando é salva, cobra uma multidão de pecados. Interessante, irmãos, que ela disse para mim: o que é isso? Eu não podia falar para ela que o Senhor ia recolher ela. Eu disse:
Deus vai fazer o melhor na sua vida. E passou mais ou menos 12 dias. E o Senhor recolheu aquela jovem e levou para o céu, para a honra e glória do nome de Jesus. Às vezes nós não doamos até mesmo uma cesta básica para aquela pessoa que não está precisando, mas ela precisa de amor, precisa de carinho e precisa de salvação também. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo continue falando melhor em cada coração. Os irmãos orem por mim e eu pretendo ainda ficar nos próximos 50 anos aí fazendo a obra de Deus. Amém?